E assim diz a palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 42. Primeira viagem dos irmãos de José ao Egito. Jacó, sabendo que havia trigo no Egito, disse aos seus filhos: Por que estáis olhando um para os outros? Eu soube que há trigo no Egito. Descei lá e comprai-o para nós. Poderemos assim viver e escaparemos à morte. E os 10 irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou partir com seus irmãos Benjamim, irmão de José. Com medo, pensava ele, de que lhe acontecesse alguma desgraça. Os filhos de Israel chegaram, pois, no meio de uma multidão de outros para comprar víveres, porque a fome reinava na terra de Canaã. José era o governador de toda a região e era ele quem vendia o trigo a todo o mundo. Desde sua chegada, os irmãos de José prostraram-se diante dele com o rosto por terra. José reconheceu-os imediatamente, mas comportando-se com eles como um estrangeiro, disse-lhes com rudeza: De onde vindes? Da terra de Canaã, responderam eles, para comprar víveres. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. E lembravam-se dos sonhos que tivera outrora a respeito deles. Disse-lhes: Vós sois espiões. Vieste explorar os pontos fracos do país. Não, meu senhor, responderam, teus servos vieram comprar víveres. Somos todos filhos do mesmo pai. Somos gente honesta. Teus servos não são espiões. Não é verdade, disse-lhes ele. Viestes explorar os pontos fracos do país. Eles responderam: Somos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O mais novo está agora em casa de nosso pai, o outro já não existe. José disse-lhes: É bem como eu disse, sois espiões. Sereis, aliás, postos à prova. Pela vida do faraó, não saireis daqui antes que tenha vindo o vosso irmão mais novo. Mandai um de vós buscá-lo. Enquanto isso, ficareis prisioneiros. Vossas palavras serão assim provadas e veremos se dissestes a verdade. Do contrário, pela vida do faraó, sois espiões. E mandou metê-los na prisão durante 3 dias. No terceiro dia, José disse-lhes: Fazei isto e vivereis, porque sou cheio do temor a Deus. Se sois gente de bem, que um dentre vós fique detido em prisão, e os outros partam levando trigo para alimentar vossas famílias. Trazei-me então vosso irmão mais novo, para que eu possa verificar a verdade de vossas palavras, e não morrereis. Foi o que fizeram, disseram uns aos outros. Em verdade, somos culpados pelo crime cometido contra o nosso irmão, porque víamos a angústia de sua alma quando ele nos suplicava, e não o escutamos. Eis por que veio sobre nós essa desgraça. Não vos tinha eu dito, disse-lhes Rúben, para não pecardes contra o menino? Não quisestes ouvir-me, e eis agora que nos é reclamado o seu sangue. Ora, não sabiam que José os compreendia, porque eles tinha falado por meio de um intérprete. E José afastou-se deles para chorar. Voltou em seguida e falou-lhes, e escolheu Simeão, ao qual mandou prender na presença deles. José ordenou depois que se enchessem de trigo os seus sacos, e que se pusesse o dinheiro de cada um em seu saco de viagem, e também que se lhes dessem provisões para o caminho. Assim foi feito. Eles carregaram trigo sobre os seus jumentos e partiram. Na estalagem, abrindo um deles o seu saco para dar de comer ao seu jumento, viu que o seu dinheiro estava na boca do saco. Devolveram-me o meu dinheiro, disse ele aos seus irmãos. Ei-lo aqui no meu saco. Desfaleceu-se-lhes o coração e, tomados de espanto, disseram uns aos outros: Que é isto que Deus nos fez? Voltaram para junto de Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe nesses termos tudo o que lhes tinha acontecido. O homem que governa o país nos falou asperamente e nos tomou por espiões. Dissemos-lhe que éramos gente honesta e não espiões, que éramos 2 irmãos, filhos do mesmo pai, dos quais um já não existia mais, e o mais novo estava no momento com nosso pai, na terra de Canaã.
o governador do país, disse-nos: por isso reconhecereis se sois gente de bem. Deixai junto de mim um de vossos irmãos, levai o trigo que precisais para alimentar vossas famílias, e parte. Vós me conduzireis então vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espiões, mas gente honesta. Eu vos devolverei então vosso irmão, e podereis negociar no país. E esvaziando os seus sacos, eis que o pacote de dinheiro de cada um se encontrava em seu saco. Quando eles e seu pai viram seu dinheiro, tiveram medo. Jacó disse-lhes: vós me tirastes meus filhos. José já não existe, Simeão tampouco, e quereis me tomar ainda Benjamim. Tudo vem cair sobre mim. Rúben disse-lhe: tira a vida aos meus 2 filhos, se eu não te conduzir Benjamim. Confia-o a mim, eu o trarei de volta. Meu filho, tornou Jacó, não descerá convosco, porque seu irmão morreu e só resta ele. Se lhe acontecesse um acidente nessa viagem que ides fazer, fareis descer os meus cabelos brancos à habitação dos mortos, sob o peso da dor. Palavra do Senhor. Não tem prefácios. Temos o encontro dos irmãos de José, depois de muito tempo, com José, que agora é o principal governante do Egito, somente abaixo do faraó. Vemos que Jacó os reconheceu e eles não fizeram o mesmo, já confiantes de que Jacó estava morto, de que José estava morto. E José, querendo testar ou querendo ver o seu irmão mais novo, ainda não sei o que aconteceu, resolveu prendê-los na prisão para que eles provem a sua história de que eram irmãos, filhos de Jacó de Canaã, e que eram 12, e que o mais novo estava ao seu pai e um tinha morrido. Eu sei que talvez é complicado, porque você não vê Jacó tendo ódio, tendo amargura pela sua família, pelos seus irmãos. Você vê ele chorando ao ver os seus irmãos comentarem que se arrependeram do que tinham feito e que não deviam ter feito ações tão indignas contra o seu próprio sangue. E Jacó chorou por essa conversa, por ainda lembrarem dele, talvez por ver seus irmãos. Eu não vejo Jacó os indagando. Ele o prendeu, mas os deu o trigo, os devolveu o seu dinheiro e só pediu para que o mais novo viesse, para que o que ficou como refém pudesse sair também. Eu não sei como vai seguir a história, mas depois que eles voltaram para a terra de Canaã junto a Jacó e falaram do que aconteceu, Jacó se nega veementemente de que não vai tirar Benjamim dele, e que se Benjamim descer essa montanha e voltar morto, ele vai se juntar aos seus 2 filhos que partiram na terra dos mortos. Eu acho que eles vão de qualquer jeito. E eles vão de qualquer jeito, porque senão a história não tem continuação, senão a narrativa não tem continuação. O que é mais incrível é José, não tem como não. José, você vê, não é necessário ira contra aqueles que não creem em Deus. Não é necessário matar, humilhar. Eu acho que a maior presença de Deus em um ser é a humildade, a generosidade, é o perdão. Acho que a palavra mais difícil de entender na Bíblia, ou melhor, o significado mais difícil é o perdão. O que quer dizer eu ser perdoado pelos meus pecados e eu perdoar o próximo por uma ofensa que veio da mim? Como eu sei que verdadeiramente perdoei aquele que me fez mal, para que podamos seguir nossas vidas, para que não tenhamos mais peso de consciência, para que podamos ser bem felizes, além de que perdoar é uma das coisas que Jesus Cristo fez por nós. E ao não perdoar o nosso irmão, ao não perdoar uma ofensa,
a que nível de pecado estamos? Por não conseguir ter essa dádiva de perdoar. Talvez eu esteja errado, talvez perdão seja mais simples do que eu penso. E talvez o pecado seja a definição mais difícil de ser compreendida, porque até onde vai a diretriz do pecado? Talvez eu esteja pecando agora falando, comentando a Bíblia, eu não sei. Espero que eu consiga associar algumas das minhas respostas. O que eu quero talvez, é ser como José. Ser como José que, independentemente do que sofreu, do que passou, das humilhações que viveu, sua fé jamais fraquejou. Ele jamais, nessas palavras aqui hoje, ele li até agora, ele não pediu misericórdia, não pediu que Deus o ajudasse a sair da miséria, porque ele sempre creu. Ele sempre creu que Deus sabe o que faz, que o caminho que está seguindo é o caminho certo, e as dificuldades serão testes, serão aquilo que o próprio Senhor colocou em seu caminho. Como é difícil falar sobre a Bíblia.